A maioria dos homens acredita que pernas grandes exigem máquinas sofisticadas, dezenas de exercícios diferentes ou horas intermináveis de treino, mas a verdade é muito mais simples. O maior erro não é a falta de equipamentos, é a falta de foco nos movimentos que realmente geram crescimento. E aqui está algo que poucas pessoas percebem. Muitas pernas continuam finas não porque estão treinando pouco, mas porque estão desperdiçando energia em exercícios que oferecem pouco retorno. Enquanto isso, alguns movimentos específicos conseguem ativar praticamente toda a musculatura da parte inferior do corpo e produzir resultados muito superiores quando executados corretamente. Hoje você vai conhecer os únicos 4 exercícios que realmente precisa para construir pernas maiores em casa. E fique atento até o final, porque o último exercício é justamente aquele que mais pessoas fazem errado. E essa diferença pode determinar se suas pernas vão crescer ou continuar exatamente como estão. Vamos começar pela parte que a maioria dos homens ignora completamente, as panturrilhas. E isso é um grande erro. Você pode desenvolver quadríceps maiores, pode fortalecer glúteos e posteriores, mas quando as panturrilhas permanecem pequenas, as pernas continuam parecendo incompletas. Existe uma razão para isso. As panturrilhas ficam visíveis praticamente o tempo todo. Mesmo usando calças, bermudas ou roupas mais largas, elas influenciam diretamente a aparência geral das pernas. O problema é que muitas pessoas treinam panturrilhas da forma errada. Elas transformam o exercício em um movimento rápido, quase como se estivessem pulando. O músculo praticamente não trabalha. Para obter resultados, encontre uma superfície elevada. Pode ser um degrau, um livro grosso ou qualquer base firme. Posicione apenas a parte da frente dos pés sobre a superfície. Agora desça os calcanhares lentamente até sentir um alongamento intenso na parte inferior da perna. Esse detalhe é extremamente importante. Grande parte do estímulo acontece justamente nessa posição de alongamento. Depois empurre o corpo para cima o máximo possível, ficando na ponta dos pés. Segure por um segundo. Aperte as panturrilhas. E só então volte lentamente. Cada repetição deve ser controlada, sem impulso, sem pressa, sem roubadas. Se quiser aumentar a dificuldade, utilize uma mochila com peso ou segure objetos pesados nas mãos. Faça 4 séries de 20 a 25 repetições. Pode parecer simples, mas, quando executado corretamente, esse exercício cria um estímulo extremamente eficiente para uma região que muitos homens nunca desenvolvem de verdade. Agora, vamos para um músculo ainda maior, e que pode transformar completamente o aspecto das suas pernas. Exercício 2. Ponte de glúteo. Quando as pessoas pensam em pernas maiores, normalmente pensam apenas na parte da frente das coxas. Mas existe um grupo muscular enorme que influencia diretamente o tamanho, a força e até a postura corporal. Os glúteos. Na verdade, eles estão entre os maiores músculos do corpo humano. E quando são negligenciados, todo o restante sofre as consequências. Pernas parecem menores. A estabilidade diminui. O desempenho em outros exercícios cai, e até dores lombares podem se tornar mais frequentes. Por isso este exercício merece atenção. Deite-se no chão. Dobre os joelhos. Mantenha os pés apoiados na largura dos quadris. Agora empurre os calcanhares contra o solo e eleve os quadris. Suba até formar uma linha reta entre joelhos, quadris e ombros. No topo do movimento acontece a parte mais importante. Aperte os glúteos com força máxima. Segure por 2 segundos completos. Depois desça lentamente. O erro mais comum aqui é subir e descer sem controle. Quando isso acontece, a tensão desaparece e os resultados diminuem. Cada repetição deve ser feita de forma consciente, sentindo o músculo trabalhar. Quando a versão tradicional ficar fácil, passe para a ponte unilateral. Uma perna permanece elevada enquanto a outra realiza todo o trabalho. A dificuldade aumenta drasticamente, e muitas pessoas descobrem rapidamente que um lado é mais fraco do que o outro. Faça 4 séries de 15 repetições por perna. Agora que você ativou a parte inferior e posterior do corpo, chegou a hora de trabalhar uma região que quase ninguém vê. E justamente por isso quase ninguém desenvolve. Exercício 3. Levantamento romeno. Existe uma frase que resume perfeitamente este exercício. O que você não vê, normalmente você não treina. É exatamente isso que acontece com os posteriores da coxa. Como ficam atrás do corpo, muitas pessoas simplesmente esquecem deles. Mas aqui está o problema. Os posteriores representam uma parcela enorme do volume total das pernas. Ignorá-los significa limitar completamente seu potencial de crescimento. É por isso que tantas pessoas treinam durante meses e continuam com pernas sem profundidade e sem densidade muscular. Para executar o movimento, segure uma mochila pesada, galões de água ou halteres. Mantenha uma leve flexão nos joelhos. Agora empurre os quadris para trás, não para baixo, para trás. Imagine que está tentando fechar uma porta usando os glúteos. Enquanto faz isso, mantenha a coluna neutra. A mochila ou os pesos devem descer próximos às pernas. Continue até sentir um forte alongamento na parte posterior das coxas. Então faça o movimento contrário. Empurre os quadris para frente. Contraia glúteos e posteriores. E finalize a repetição. O segredo aqui não é velocidade.
Atenção! Quanto mais controle você tiver, maior será o estímulo muscular. Se suas costas começarem a arredondar, reduza a carga e corrija a execução. A qualidade sempre vem antes do peso. Faça 4 séries de 12 a 15 repetições. Agora chegamos ao exercício que une tudo, e que provavelmente entrega mais resultados do que qualquer outro movimento desta lista. Exercício 4. Agachamento. Se existisse apenas um exercício para desenvolver pernas maiores, seria este. O agachamento trabalha quadríceps, trabalha posteriores, trabalha glúteos, trabalha estabilidade, trabalha força. Praticamente toda a parte inferior do corpo participa do movimento, e é exatamente por isso que ele produz resultados tão impressionantes. Mas existe um detalhe importante. A maioria das pessoas faz agachamentos. Poucas realmente treinam agachamentos. A diferença está na execução. Fique com os pés ligeiramente mais afastados que os ombros. Aponte os dedos dos pés levemente para fora. Mantenha o peito aberto. Agora empurre os quadris para trás e inicie a descida. Desça de forma controlada, sem cair, sem acelerar, sem perder a postura. Tente alcançar pelo menos a posição onde as coxas ficam paralelas ao chão. Se possuir mobilidade suficiente, desça ainda mais. Depois empurre o chão com força e retorne à posição inicial. Agora vem o detalhe que faz toda a diferença. Quando os agachamentos com peso corporal ficarem fáceis, você precisa aumentar a resistência. Segure uma mochila carregada junto ao peito. Utilize galões de água, ou qualquer objeto pesado disponível. O crescimento muscular acontece quando o corpo é desafiado a fazer mais do que já está acostumado. Faça 4 séries de 15 a 20 repetições. E aqui está o mais importante. Nenhum desses exercícios funciona apenas porque são populares. Eles funcionam porque atacam todas as principais regiões responsáveis pelo desenvolvimento das pernas. Panturrilhas, glúteos, posteriores, quadríceps, tudo sendo treinado de maneira eficiente. Agora imagine o resultado de repetir esse processo semana após semana, mês após mês. Suas pernas não mudam em um único treino, mas elas mudam quando você acumula centenas de repetições bem executadas ao longo do tempo. A maioria das pessoas procura atalhos, procura exercícios secretos, procura métodos milagrosos. Enquanto isso, os melhores resultados geralmente vêm da execução consistente dos fundamentos. Faça esses 4 exercícios com técnica correta. Aumente gradualmente a dificuldade. Desafie seus músculos constantemente. E daqui a alguns meses, quando olhar para suas pernas no espelho, a diferença será impossível de ignorar.